Nós cremos que a palavra já está em seu coração, que o Senhor já tem ministrado a ele o que é para dizer à sua igreja. Então, em nome de Jesus, Pai, fale tudo o que o Senhor quer falar. Use ele sem reservas para transbordar do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Estão na igreja com a paz do Senhor? Amém! Meus irmãos, é sempre uma alegria estar com a igreja. Glória a Deus. Na entrada já falei para o Isaac, quanto eu fico feliz de estar com vocês. E eu acho que é uma alegria maior agora sabendo que estarei ministrando para a igreja salva. Completamente salva. E a palavra que Deus me entregou faz muito sentido com o que aconteceu aqui agora. Então eu quero que a igreja abra comigo em Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos ler o verso de número 9. Ezequiel 47, verso de número 9. Todos me escutam, amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém? Amém. Apenas o verso 9 eu lerei com a igreja. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Repita comigo: surgirá vida, por onde esta água surgir. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos no último dia deste encontro, deste congresso, mas eu creio que Deus tem muito a falar com a gente, amém? Amém. Às vezes nós pensamos que o momento da adoração acaba quando o louvor acaba, mas enquanto nós estamos na ministração da palavra, você ainda tem a oportunidade de adorar a Deus. Você pode adorar a Deus com o seu glória a Deus, com a sua mão levantada, mas principalmente com o seu coração aberto para ouvir o que Deus vai ministrar. Porque até agora nós entregamos ao Senhor. Eu creio que o Senhor está com um sorriso no rosto, e eu creio que Ele quer começar a trabalhar de uma forma diferente agora. Eu creio que Deus já sondou os corações. Eu creio que Deus já eliminou as distrações. E eu sei que você não vai sair daqui esta noite da forma como você chegou. Porque Deus sabe a área da sua vida que precisa ser submersa. Deus sabe a área da sua vida que precisa receber este rio. Porque talvez você entrou aqui com a sua vida de oração em dia, mas você não tenha adorado a Deus. Talvez você entrou aqui esta noite com a sua adoração em dia, mas você não tem orado muito ao Senhor. E às vezes nós damos muito valor para uma área e não damos o valor para outra. Mas eu creio que o rio do Senhor está passando aqui esta noite, está inundando cada câmara do teu coração, está inundando cada parte vazia do teu coração. Porque os discípulos, já muito acompanhando a Jesus, em determinado momento eles perguntam: Senhor, nós não sabemos orar. E eu tenho aprendido que nós temos que aprender a orar. Talvez nós já escutamos o Pai Nosso, talvez nós já oramos com a igreja, mas às vezes Jesus quer nos ensinar a orar. Às vezes Jesus quer nos ensinar a adorar. Porque aquele que recebe é aquele que ensina como deve ser entregue. E
nós lemos esse texto, nós vemos um homem tendo uma visão. E esse homem é levado por um outro homem a enxergar uma coisa que hoje nós estamos ministrando. E essa visão tem nos transformado. E então esse homem vê como um rio fluindo do trono de Deus. Aleluia. Um rio fluindo do templo. Glória. E aquele rio começa com pouca quantidade de água. E conforme o profeta começa a olhar, aquela água começa a encher o lugar. Aleluia. Porque é bem verdade que Jerusalém tem falta de rios. E isso era uma profecia a respeito do que acontecerá quando o milênio for instaurado, aonde águas começarão a passar em meio a Jerusalém, aonde a água começará a fluir do rio, do trono de Deus. Aleluia. E o que é mais lindo é que João em Apocalipse registra a mesma visão. Porque as coisas com Deus, elas são eternas. Deus não faz as coisas para que elas se acabem. Nós vemos Isaías registrando que haviam anjos cantando: Santo, Santo, Santo. Mas nós vemos João em Apocalipse registrando anjos cantando: Santo, Santo, Santo. Nós vemos Ezequiel tendo uma visão de um rio que fluía do templo. E João também registra em Apocalipse a mesma visão. Porque Deus não tem problema com manutenção. Deus não tem problema em manter as coisas funcionando. Porque Deus promete uma coisa e Ele vai cumprir. Quando Deus diz, está feito. Quando Deus diz, é sim e amém. O problema está em nós, que não conseguimos manter as coisas. Porque em Gênesis nós estamos dizendo uma coisa, mas em Êxodo nós já estamos dizendo outra coisa. Porque quando cremos em Cristo nós dizemos uma coisa e passa um mês estamos dizendo outra coisa. Porque um dia decidimos, Senhor, a partir de agora eu vou orar. E passa uma semana, nós paramos de orar. Meu Deus. Mas estar submerso é não ter nem o poder de parar o que eu comecei. Estar submerso é não ter mais o pé no chão para conseguir voltar. Porque é verdade que nós temos o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, esse livre-arbítrio não deve mais ser um prazer seu. Porque a minha oração a Deus é: Senhor, se puder tirar de mim o livre-arbítrio, me tira. Porque eu não quero ter poder sobre mim. Porque eu não queria ter poder sobre as minhas decisões. Mas eu queria que a tua mão me guiasse. E a resposta de Deus para isso é: dá mais alguns passos. Entra num ponto onde não há mais volta. É bem conhecido o testemunho de um pastor que tentou se desviar. E ele falou: Senhor, chega. Eu não aguento mais. E quando o crente quer desviar, ele quer ser radical. Porque ele não quer ter mais volta. Porque ele sabe que Deus pega de novo.
Então aquele homem, aquele pastor decide ir até um prostíbulo. E quando ele chega lá, ele fala: Senhor, agora eu vou entrar com tudo no mundo do pecado. Mas então uma jovem que estava naquele lugar olha aquele homem e reconhece aquele homem. E chega naquele homem e diz: pastor, ontem eu estava orando e disse que eu só saía deste lugar se ele enviasse alguém para me buscar. E ele enviou você para me buscar. Porque, meu irmão, desculpa, você não presta mais para desviar. Você não presta mais para sair daqui. O diabo fica até perdido quando você quer desviar. Porque o teu lugar é aqui. Você pode até pensar que está se afastando, mas eu te garanto que não está dando certo. Isso não passará de um testemunho para você contar aqui. Contudo, a palavra diz: eu, Senhor, prefiro obediência e não sacrifício. Porque nós vemos testemunhos de conversão como o do pastor. Mas eu te garanto que se você perguntar para ele preferia já nascer na igreja. Ele preferia já estar sempre na presença de Deus. Meu Deus! E talvez você entrou aqui dizendo: mas eu não tenho nenhum testemunho para contar. Eu nunca me afastei, nunca me desviei. Glória a Deus. Santo! Glória a Deus. Não queira conhecer o que é estar fora do rio da vida. Não queira conhecer o tormento e o desespero de estar fora deste lugar. Porque Deus está fluindo um rio sobre nós. Aleluia! E aquele homem elevado, ele começa a ter essa visão. E a Bíblia diz que o homem mede 1000 côvados, 500 metros, e vai medindo. Só que eu gosto da minha versão. Ela diz: e atravessamos o que foi medido. Porque Deus não te convida a estar submerso sem que Ele esteja junto com você. Deus não te convida a entrar se Ele não estiver lá. Então não se preocupe, você não vai entrar sozinho. A mão que resgatou Pedro de debaixo daquele mar estará com você. Você não vai afundar. Você não vai se perder. Porque você pode já ter sido muitas vezes abandonado por alguém, mas Deus não te abandona. Deus não te deixa. Porque Ele tem uma aliança com você. E Deus não tem problema em manter a aliança com você. Aleluia! Porque existe uma diferença entre promessa e profecia. E ela é bem pequena. Mas quando eu entrego uma profecia, é Deus fazendo uma promessa. Mas por que, Lucas? Porque Deus vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. Então é profecia porque eu ainda não vi, mas para Deus é promessa porque Ele já cumpriu. Eu ainda não vi acontecer, mas para Deus já é uma realidade. O meu único trabalho é não atrapalhar. Eita! Sabe? Aleluia! Alguém aqui já viu o filme Jesus Revolution? Recomendo que veja. Por volta de 1964, 65, nos Estados Unidos estava um movimento muito grande dos hippies. E a busca deles era pela verdade. Mas então esses hippies começaram a se converter. Então esses hippies começaram a entregar a vida a Jesus, porque um no meio deles se converteu. E a igreja começou a encher de hippies.
A igreja começou a encher de gente que vinha sem sapatos, sem tênis. Um monte de gente com roupa colorida. Mas um dia, o líder daqueles hips teve que se afastar. E quem sobrou foi o pastor da igreja, um ancião. E ele virou para a esposa dele e disse assim: amor, eles não querem me ver. Eles querem ver o líder que Deus levantou para eles. Mas a esposa olhou para ele e disse: não pense que você é tão importante ao ponto de atrapalhar o que Deus está fazendo. Não é sobre um homem, não é sobre uma igreja, não é sobre uma pessoa, é tudo sobre Ele. A água é sobre Ele, o rio é sobre Ele, o templo é sobre Ele, você é sobre Ele. É, Jesus, aleluia. E o que mais me encanta é que esse versículo nós lemos em 5 minutos. Mas para um homem atravessar 500 metros com água nos tornozelos demora 8 a 10 minutos. Para ele atravessar com água nos joelhos, ele demora 15 minutos. Para ele atravessar com água na cintura, demora 20 minutos. Então essa visão durou pelo menos 1 hora. Mas nós lemos de forma breve e achamos que em 5 minutos estaremos submersos. Mas a Bíblia não nos conta isso. Glória a Deus. Porque há um processo. Há um processo para chegar aonde você quer chegar. Há um tempo para chegar aonde você quer chegar. Mas para cumprir a sua profissão você fica 5 anos. Para encontrar a sua prometida você aguarda o tempo que precisar. Para entrar no trabalho, na posição que você quer, você fica 5 anos no primeiro cargo. Mas para com Deus, se Ele não aparecer em 1 semana, eu não quero mais. Mas eu sinto que Deus está cansado disso. Porque por mais que Deus tenha planos para a nossa geração, eu creio que Deus está insatisfeito com esse ponto. Porque Deus tem promessas derramadas, mas tem filhos não dispostos a viver as promessas, porque as promessas dependem de tempo. E meu irmão, cada passo na presença de Deus é algo que precisa mudar em mim e em você. E o mais lindo da igreja é que cada um está em uma fase. Talvez a sua fase está em vencer o pecado que você não consegue vencer. Mas Deus te convida a entrar com a água nos tornozelos mesmo. Porque Deus não pede para você arrumar a tua casa para Ele entrar. Deus não pede para você lavar a louça para Ele entrar. Deus não pede para você arrumar a cama para Ele entrar, porque você não sabe. Mas Jesus convida você a deixar Ele entrar. E Ele vai te ensinar a arrumar. Porque se você tentar arrumar sozinho, daqui a pouco desarruma. Mas se Ele te ensinar a vencer, nunca mais você precisará lutar da mesma forma. Então convida Jesus para entrar, irmão. Entrega para Jesus a tua casa. Entrega para Ele a Escritura. Porque Ele só tem planos de paz a teu respeito, planos de concluir o que o teu coração está planejando. Mas o que eu acho mais lindo é que se fosse eu e você, nesse texto, o homem falaria: entra mais 500 metros, e eu e você iríamos conversar com ele. Mas por quê? Por que é ali? Pode ser por aqui? Meu Deus. Mas tem que ser aqui. Sabe, é uma geração de Ló. Sobe para as montanhas. Não, mas lá tem problema. Posso vir para cá? Chega. Chega. Quer estar submerso? É por aqui. Quer entrar no
rio é por aqui. Porque ficar contestando a Deus só demora mais tempo. Enquanto a gente estiver retrucando a Deus, só vai demorar mais tempo. Então, se Deus disse você é pregador, você é pregador. Se Deus disse é para cantar, é para cantar. Se Deus disse é para passar salva, é para passar salva. Não perca mais tempo tentando ser como Ló. Porque Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, mas a sua família foi destruída, porque não quis ir para o lugar aonde Deus queria enviar. Quer estar submerso, irmão? Obediência. Obediência. Vai mais 500, eu vou mais 500. Mas a Bíblia não diz que Ezequiel não teve medo. Estou com medo, mas vou. Nunca passei por isso, mas vou. Nunca peguei o microfone, mas vou. Porque quem te sustenta não é você, é Deus. Uns confiam em cavalos, outros em carros, mas eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aquilo que te sustenta, o fogo não queima, a água não destrói, o tempo não corrói, é eterno e de eternidade em eternidade, é alicerce, é parede, é telhado, é fundamento. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Obediência. Mas então ele entra até o momento aonde os pés não tocam ao chão. E é nesse lugar que Deus confia as melhores coisas. É nesse lugar que Deus confia os segredos dele. É nesse lugar que Deus se revela. Porque quando nós estamos com a água nos tornozelos, é sobre vencer um pecado. Quando eu estou com a água nos joelhos, é sobre a casa que eu estou pedindo para Deus me dar, é sobre o carro que eu estou pedindo para Ele me dar. Quando eu estou com a água na cintura, é porque eu quero profetizar para gravar e postar e ficar conhecido. Mas quando eu entro de cabeça, não é mais sobre isso. Quando eu entro de cabeça, é sobre quem Ele é. É sobre qual é o nome que eu devo chamar Ele. É sobre como é que eu chego mais perto dEle. É sobre o que eu tenho que fazer para abraçar Ele. Não é mais sobre as coisas aqui. É sobre a revelação de quem Ele é. Glória a Deus. E a pergunta é: quem Ele é para você? Porque você não terá acesso ao que é submerso se a tua vontade não for unicamente conhecer a Ele. Enquanto o meu desejo for ser conhecido, eu não conhecerei a Ele. Enquanto o meu desejo for ser rico, eu serei pobre diante dEle. Mas o dia em que eu quiser conhecer a Ele, Ele vai abrir as cortinas do céu e vai apresentar: olha, esse sou eu. Porque para Abraão Ele é o Deus da promessa, para Isaac Ele é o Deus da provisão, para Jacó Ele é o Deus que muda o caráter, para Moisés Ele é o grande eu sou, para Jeremias Ele é o fogo que arde nos ossos, para Josué Ele é o Deus que diz para não temer, para Noé Ele é o Deus que não deixa os filhos envergonhados, para Mateus Ele é o Deus que muda destinos, para Paulo Ele é a luz que traz a revelação, para Pedro Ele é a mão que resgata, e para Ezequiel Ele é o Deus das profundidades. Mas quem é Deus para você? Eu posso ler que Ele é o eu sou, mas quem Ele é para mim? Porque
meu irmão, se a razão de você acordar não for Ele, não valeu a pena você acordar. Se a razão de você descansar não for Ele, não vale a pena descansar. É melhor ficar acordado, conhecendo Ele. Porque eu preciso conhecer quem Ele é. Porque Ele me salvou, mas quem Ele é? Ele me libertou do meu pecado, mas quem Ele é? E é o verdadeiro Deus. Mas para isso nós precisamos mudar. Porque não adianta eu estar submerso por fora e vazio dentro. Meu Deus. Se eu não tiver água por fora e oxigênio por dentro, eu morro lá dentro. Não adianta eu vir um culto com a igreja submersa da presença, se eu aqui dentro não sei quem é esse Deus. Não adianta eu procurar os melhores pregadores e cantores. Não adianta procurar as igrejas avivadas. Você precisa procurar a Ele. Aleluia! Aonde é que Ele está, ali eu vou. Porque até as promessas de Deus podem ser ídolos para nós. Porque um dia Deus promete a Abraão um filho, mas no outro dia Ele pede a Abraão que sacrifique o filho. Se Deus pedisse a você hoje que sacrificasse as promessas que Ele te fez, você sacrificaria? Se Ele não te prometesse os melhores lugares, você sacrificaria? Se Ele não te prometesse a melhor vida, você sacrificaria? Porque, meu irmão, desculpa, eu não vim aqui prometer que você vai passar no Enem. Eu não vim aqui prometer que a melhor faculdade te espera. Mas eu vim aqui te prometer que há uma Jerusalém celestial, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. E quando chegar lá, nós estaremos completamente submersos da santidade de Deus. Nós estaremos diante do rio que flui no trono, onde Jesus estará sentado. Nós estaremos completamente livres das tentações, dos pecados. E nós abriremos os olhos e olharemos aquele que tem os olhos como fogo, o cabelo como a lã, a língua como uma espada afiada. Só naquele dia nós conheceremos quem Ele é. Espírito Santo de Deus, nós não clamamos agora por uma profecia, nós não clamamos agora por uma revelação dos dons, nós não clamamos agora, Senhor, que se levantem profetas, mas nós clamamos que o Teu trono seja estabelecido em nós. Nós clamamos, Jesus, que a Tua presença seja derrubada em nós. E que assim, Pai, como em Atos, aonde a presença invadiu a casa de Cornélio, nós em Espírito aclamamos agora: vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Jesus. Vem, Jesus. Derrama nas Tuas águas agora, Jesus. Enche esta casa, Jesus. Nós viemos aqui para proclamar o Teu nome, Jesus. Que nós não clamemos pelos dons de cura, mas por um lugar no secreto. Que nós não clamemos por profecia, mas por um lugar no secreto. Porque eu creio que Deus está nos convidando ao lugar do secreto. Porque do lugar do Teu secreto fluirão profecias. Porque do lugar do Teu secreto fluirão curas. Porque do Teu quarto fluirão as próximas mensagens que chocarão este mundo. Porque do Teu secreto fluirá uma salvação. Porque do Teu secreto a igreja vai aumentar. Porque do Teu secreto os Teus olhos serão abertos. Porque Deus
olhando ao secreto. Porque a palavra diz que no templo fluem as águas. Aleluia. Mas a palavra diz em João, através de Jesus, que do nosso ventre fluiriam águas, que do nosso ventre fluiriam rios de água viva, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo está nos levando para um lugar agora, o ambiente da presença, aonde o sopro do Senhor está vagando em nós. Porque este é o culto do Senhor. E eu pergunto a você agora: há quanto tempo você não derrama uma lágrima na presença de Cristo? Há quanto tempo o lugar da oração está com teias de aranha, com traça, com bolor? Porque a palavra que Deus me deu não é para que agora nós pulemos, giremos, mas é para que a gente volte para casa desesperado, com ansiedade, mas pela presença de Deus. Porque nós precisamos desse desespero, senão a igreja não cresce. Nós precisamos de um desespero da parte de Deus, porque nós estamos muito calmos, nós estamos muito tranquilos, e Deus diz que basta. Não quero mais águas no tornozelo. Aleluia. Se a água continuar no tornozelo, até essa água Ele vai tirar. Se a água continuar no joelho, até essa água Ele vai tirar. Porque se não for para ser inteiro, Ele não quer. Se não for para ser completo, Ele não quer. E Deus tem tido paciência. Deus tem dado tempo. Deus já disse, posiciona. Deus já disse, é para estar inconformado. Deus já disse, ouça a voz. Mas será que nós estamos acompanhando esse processo? Ou ficamos perdidos no meio? Mas eu creio que esta noite Deus está remindo o tempo. E aquilo que você não viveu nos últimos 10 anos, você vive agora. Aquilo que você não viveu nos últimos 5 anos, você vive agora. Mas Deus te convida a um lugar do secreto. Não queira estar submerso no culto do domingo às 6 horas. Não queira estar submerso no culto de oração da igreja. Mas a vontade de Deus é que você venha submerso, que você saia submerso. Porque não é sobre você. Aleluia. O versículo que nós lemos diz: aonde esta água passar, aonde esta água tocar, fluirá vida. Mas será que aonde nós estamos passando, nós estamos fluindo esta água? Verdade, Senhor. Sabe, hoje eu me peguei desesperado. Porque existe um lugar onde eu almoço todo sábado. E ontem, eu saí daquele lugar, cumprimentei um rapaz que eu cumprimento todo sábado. E percebi que eu nunca mencionei o nome de Jesus para ele. Porque eu fui até a moça que estava no caixa, que sempre está lá. Paguei a conta.
e não falei do nome de Jesus para ela. Porque eu cheguei no meu trabalho e peguei o carro do motorista parado no estacionamento e eu nunca falei do nome de Jesus para ele. E isso me deixou desesperado. E pode não ser que todos estejam, mas eu sei que Deus está tocando alguns com desespero agora. Eu creio que Deus está enchendo o coração de alguns com desespero agora. Porque quando Deus entrega calma demais, nós nos acomodamos. Colocamos o óculos de natação e começamos a nadar no rio. Mas eu creio que no rio que você está entrando agora, uma tempestade está chegando lá. Aleluia! Eu creio que estão acontecendo trovões, raios, e que o fogo do Espírito Santo está descendo. Aleluia! E agora eu peço que a igreja se coloque em pé. Glória a Deus! Deus fiel! Aleluia! Feche os seus olhos. Salmo de número 25, verso de número 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Provérbios capítulo 3, verso 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha sua intimidade com os retos. Efésios capítulo 1, verso 9. Ele nos fez conhecer os mistérios da tua vontade. Daniel capítulo 2, verso 22. O Senhor revela coisas profundas e misteriosas. E neste momento eu e você nós vamos orar. E o nosso clamor será Pai, nos dê profundidade. Pai, nos faça conhecer a tua profundidade. Porque com os olhos espirituais agora eu vejo o Senhor chegando em alguns aqui e entregando verdades que nunca antes foram ouvidas, e entregando verdades e revelações que ainda não subiram ao coração do homem. Eu creio que enquanto você está de olhos fechados pedindo a Deus por profundidade, Ele está dotando você de uma sabedoria do céu. E que quando você abrir a tua Bíblia, os versículos saltarão ao teu coração. Que enquanto você estiver louvando e adorando, as línguas estranhas te tomarão. E que enquanto você estiver ajoelhado no teu quarto, você terá um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E quando você se ajoelhar na tua cama, o Deus que fez os céus e a terra se sentará na cama para te ouvir. E ali será o melhor culto que você já terá prestado na tua vida. E ali Deus te trará revelações não antes ouvidas. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. E a nossa oração, Pai, é uma oração de insatisfação. É uma oração de desespero. É uma oração de um grito do nosso coração. Porque nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, calar as vozes que nos atrapalham. E nós precisamos ouvir a Tua voz, Jesus. Sopre sobre nós a Tua voz, Jesus. Derrame sobre nós o Teu querer, Jesus. E a minha oração agora, Pai, é que o Senhor entregue para nós
o desespero que nós precisamos para continuar. O desespero que nós precisamos para ir a fundo, para alcançar o profundo. E enquanto a tua igreja ora, Jesus, os rios começam a fluir do céu e começam a se misturar com o fogo do Espírito. E a água vai purificando e o fogo vai incendiando. O Espírito de Deus. Glória. Precisamos de ti. do desespero que os céus estão. Preciso do teu perdão. A tua unção. Preciso de Teu ti. jugo suave. E enquanto a igreja louva, Senhor, Quebranta o Quebra meu o coração. coração. tira de nós, Pai, as distrações. Como uma